Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live JR, nosso encontro de toda sexta-feira à tarde, sempre com o assunto do seu interesse. Hoje vamos falar sobre o tratamento, sobre o Alzheimer durante a pandemia. Para isso, nós temos dois convidados esta tarde aqui, o Dr. Fábio Porto, neurologista, diretor científico da Associação Brasileira de Alzheimer, da Regional São Paulo. Dr. Fábio, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, prazer é todo nosso. Nosso outro convidado também é o Dr. Paulo Bertolucci, professor titular do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo e chefe do Ambulatório da Neurologia do Comportamento. Dr. Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos também. Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record, sempre nos brindando aqui com a sua companhia. Celso, seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz Fara. Boa tarde, Dr. Fábio, Dr. Paulo. É um prazer estar novamente aqui na Live JR. A nossa live é transmitida ao vivo pelas redes sociais da Record TV Oficial, também do Jornal da Record e ainda no portal R7. Você que tem dúvidas, você que quer fazer a sua pergunta aos nossos convidados, já pode enviar a partir de agora a sua mensagem por nossas redes sociais, que nós vamos repassar as perguntas para que elas sejam respondidas. E o programa Live JR também é retransmitido ainda nesta sexta-feira, a partir das 6h10, na Record News, o nosso canal de notícias. Bom, a primeira questão que a gente tem que levantar aqui é essa nova droga que foi aprovada pela Agência Reguladora dos Estados Unidos, que promete aí retardar os efeitos do Alzheimer. Doutor Paulo, é uma boa notícia ou tem que ser visto ainda com o pé atrás, já que essa divulgação, essa aprovação foi vista com certa desconfiança, não teve aí uma certa aceitação, vamos dizer assim, de todos os especialistas no assunto? Na doença de Alzheimer, você pode ter a deposição de uma proteína normal, que é a beta-amiloide. Se imagina que lá no início ela pode levar à alteração das sinapses, a disfunção de sinapse e a morte de neurônios. Isso poderia ser eu estou dizendo porque tem mais de um dos mecanismos possíveis para a perda de neurônios que leva ao desenvolvimento clínico da doença. No final, essa proteína ela se acumula com placa senil. É o que você vê, por exemplo, quando você examina o cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer. Agora, a placa senil é um evento terminal. Ela acontece depois que os neurônios já morreram. E aí, eu gostaria de ser entrevistador, como você, para te perguntar. Se eu te dissesse, olha, esta droga tira as placas senis do cérebro, o que é que você poderia pensar? Eu pensaria, porque eu não estou interessado em aspectos do cérebro. Eu preferiria saber se faz alguma diferença no dia a dia dessas pessoas. Isso é o que está faltando. Ou pelo menos, não é que está faltando, mas pelo menos não está muito claro. O que eu estou te dizendo é que ela pode funcionar. Mas você falar, olha, eu vi lá, porque tem métodos para você avaliar a carga amiloide no cérebro. Ela realmente reduziu a carga amiloide. Isso é ótimo, mas isso não é suficiente. Não é para isso que você trata. Então, eu acho que você está entendendo, tem um pé atrás, sim. E o pé atrás bom, mas e o dia a dia, que é o que me interessa? Como é que fica? É esse o problema. Doutor Fábio, como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que realmente, né, então, se eu estou animado, se eu estou com o pé atrás, eu diria que as duas coisas, né? Então, a gente tem, às vezes, uma ambivalência. Porque é uma novidade. Então, a gente não tinha nenhuma novidade, nenhuma nova droga aprovada para a doença de Alzheimer desde 2003. Então, muito tempo. Por outro lado, existem algumas questões ainda indefinidas. Então, eu vejo a aprovação do aducanumab como um copo ao meio. A gente pode ver os aspectos do meio cheio ou do meio vazio. Um dos pontos que eu acho que o professor Paulo falou muito bem é que, sim, é necessário mostrar a eficiência clínica. Quer dizer, o quanto isso muda na clínica. Não adianta nada você conseguir mudar a neuropatologia, a proteína normal, mas isso não se refletir na vida real. Quer dizer, isso não melhorar a qualidade de vida
dos pacientes, isso não reduziu sintomas. Claro que a gente precisa ainda de mais estudos, a gente precisa ainda ver para crer. Esse remédio aprovado pelo FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, o aducanumab ou Aduhelm, né, como é conhecido comercialmente, é uma infusão intravenosa aplicada mensalmente em pacientes, mas não é a cura do Alzheimer, né? Ele é aplicado para pessoas que têm os primeiros sintomas de Alzheimer. É isso? Isso. Então, eu estava revendo agora os dados do estudo, né? Então, 80% dos pacientes, eles estavam numa fase chamada de comprometimento cognitivo leve, que é uma fase em que a pessoa tem um declínio na memória, na cognição, mas ainda não tem um declínio funcional marcado. Quer dizer, uma fase muito, muito leve, muito inicial, né? Então, só 20% dos pacientes que tinham doença de Alzheimer com demência, ou seja, com declínio funcional, e todos na fase leve, né? Então, sim, é uma medicação para a fase inicial da doença e alentece a piora. Quer dizer, quem usa piora menos do que quem não usa. Quanto menos? Num dos estudos, o principal desfecho, 20% a menos, próximos disso. Doutor Paulo. Na verdade, tem duas coisas. Tem algumas coisas que eu acho que é bom deixar claro de saída sobre isso. Quando você fala, esta droga funciona para a doença de Alzheimer desta maneira, e circulou desta maneira bastante intensamente nesses últimos dias, toda pessoa que tem um familiar com doença de Alzheimer pensa, vai servir para o meu familiar. É bom deixar claro de saída, não vai para todos. Por exemplo, para quem tem a demência da doença de Alzheimer bem estabelecida, e a definição de demência bem estabelecida é a pessoa que tem lá queixa, em geral não é obrigatório, mas em geral é de memória, você testa, ela realmente mostra, objetivamente, né? Esta memória está ruim. Mas, adicionalmente, essas pessoas têm prejuízo nas atividades do dia a dia. Elas vão se tornando progressivamente mais dependentes. Para você dizer, esta pessoa tem a demência da doença de Alzheimer, ela precisa ter esse impacto no dia a dia. Para estas pessoas que já têm uma demência bem estabelecida, ainda que evidências de eficácia dessa droga venham a acontecer, para estas pessoas ela não vai funcionar. Eu sinto dar uma notícia que eu acho muito triste, mas é verdade, é isso mesmo. Não vai funcionar. Não tem jeito. Agora, doutor Fábio... Isso é o problema. Então, ela pode funcionar na fase anterior, que o Fábio estava falando. Mas mesmo aí tem que demonstrar. A minha pergunta é a seguinte, a gente está enfrentando uma pandemia e no início da pandemia, tanto a nível nacional como internacional, nós recebemos informações de possíveis drogas, possíveis medicamentos que poderiam ser combatidos, poderiam combater a Covid-19. E ao final desse período a gente descobriu aí que não é bem assim. Essa divulgação desse novo medicamento, essa aprovação pelo FDA, pode ter acontecido no momento adiantado, uma vez que a gente repete aqui, não há unanimidade sobre essa droga que está sendo divulgada agora? Foi divulgado cedo demais, doutor Fábio? Então, para eu te responder essa pergunta, talvez a gente teria que entender o contexto. Tiveram dois estudos primos, um muito parecido com o outro. Para dizer primo, de dois estudos de irmãos gêmeos. A empresa ela fez uma análise em março de 2019 e viu que não ia dar certo e cancelou o estudo. Depois ela reanalisou, né, com algumas mudanças e viu que um dos estudos deu certo, o outro não. Então olha só, tá 1 a 1. Um estudo deu certo, o outro não. Em geral, precisaria ter um estudo para definir. Porém, o FDA criou um mecanismo de aprovação rápida em que a droga vai ser usada e a empresa tem 9 anos para fazer esse estudo com dados de vida real. Então, perceba que
Em geral, essa aprovação ela saiu da maneira usual. Quer dizer, ela foi controversa. Então, mas ainda existe uma pendência do terceiro estudo. Quer dizer, que vai fazer o desempate. Olha, o problema aí, se você for olhar a bula de aprovação, já começa mal essa história. A bula diz doença de Alzheimer. Isso aí é como essa divulgação que está acontecendo. Sim. Se você não especifica o que, quem tem doença de Alzheimer, qualquer pessoa vai pensar. Até quem tem lá um familiar com demência, doença de Alzheimer muito avançada, vai pensar, aqui na bula diz que é doença de Alzheimer. Eu tenho doença de Alzheimer, então ele pode usar, e se está na bula é porque pode se beneficiar. Então começa mal aí. A outra justificativa também não foi muito boa. A outra justificativa foi porque a droga reduziu a carga de proteína beta-amiloide no cérebro. Isso não vai servir. Eu vou repetir, eu não estou dizendo que ela não funciona. Não é isso. Não é isso. Na realidade, ela pode funcionar. Mas a maneira como essa bula aprovada pelo FDA coloca, aprovou por causa de um resultado de exame e não da clínica, não tem nenhum lugar ali, e para doença de Alzheimer, vagamente. Aí vai ser complicado, porque, na verdade, não é isso. O que interessa é outra coisa, é na clínica. E na clínica eu queria adiantar uma coisa. O Fábio estava falando, tem 2 estudos. O estudo onde ela funcionou melhor foi o estudo onde mais gente chegou até a dose máxima e usou por mais tempo. Então, aqui nós já temos uma segunda coisa. Se ela funcionar, vai ser com doses mais altas e usadas por mais tempo. E aqui tem o problema, essa droga é por infusão, você vai lá em algum lugar, na veia, lentamente. Vai ser por um período aí longo, ali acho que eram 10 meses, alguma coisa assim, de uso. Então, certamente, ainda que venha se demonstrar eficiência e tudo mais, você tem o problema do manejo, né? Que é periodicamente ter que ir a um centro de infusão para receber a droga. Você tem o problema de efeito colateral, porque ela funciona porque ela se liga na beta-amiloide e provoca uma reação inflamatória que acaba destruindo a proteína. O problema algumas vezes, isso não foi nada raro nesse estudo, na verdade, 40% dessas pessoas que tiveram isso, elas podem desenvolver edema no lugar. Se for muito, em muitos lugares, você tem um edema cerebral, que é uma situação perigosa. Então, para evitar chegar lá, periodicamente você tem que fazer ressonância magnética para ver se não está acontecendo isso, não está se desenvolvendo um edema cerebral. No estudo, vamos fazer justiça aqui, a maior parte, mas a maior parte mesmo desses 40% teve edema muito leve, alguma coisa contornável. Mas, de qualquer maneira, você precisa monitorar, porque você não sabe de antemão quem vai ter mais e quem vai ter menos edema. Então, tem que ter uma ressonância periódica. E a terceira coisa é o custo. Eu estou avisando, não é barato. E não é barato porque isso aqui é um anticorpo monoclonal. A produção de anticorpo monoclonal é cara, não tem como baratear isso. Ela exige recursos, então não vai ter como. Então, tem algumas entraves aí, mesmo se você pensar otimistamente. Demonstramos o efeito. Em quem? Porque não vai ser todo mundo, isso nós já sabemos. Então, tá bom, esses daqui se beneficiam. Para isso, eu preciso determinar quais são, qual é o grupo. Isso requer biomarcadores, que também não são baratos. E requer essas outras coisas e um custo que é difícil. Né? Acho que esse é um ponto importante, né? Para você poder usar essa droga, tem que demonstrar que existe beta-amiloide no cérebro. Então, como o professor Paulo falou, biomarcador. Só que hoje, biomarcador não é uma coisa facilmente disponível. Né? A gente tem biomarcador no líquor, quer dizer, mas aí tem uma punção lombar, um procedimento, ou pelo PET, que a gente tem em alguns lugares do Brasil, mas ainda um custo muito alto.
Quer dizer, a dificuldade começa, em fazer um diagnóstico precoce. Quer dizer, grande parte das pessoas que procuram o atendimento já estão com uma demência estabelecida, já passaram da fase muito leve. E mesmo nas pessoas que estão na fase muito leve, é necessário comprovar a deposição da proteína amiloide, o que também não é fácil. Então, vários entraves, na verdade, com certeza. Doutor Fábio, doutor Paulo, normalmente os senhores já salientaram aí o alto custo, né? Algo em torno de R$ 42.000 ou cento e poucos mil reais, um tratamento que exige altas doses, né? Uma determinada frequência. Agora, imagine o seguinte, uma família que tenha um ente com início de Alzheimer. Um novo remédio traz uma esperança. Ele já está disponível no Brasil? Ele seria disponibilizado no Brasil? Ou precisa de um aval da Anvisa para ser aplicado aqui? Não, ele precisa do aval da Anvisa para ser aplicado. E a Anvisa ainda não decidiu sobre a droga. Agora, você tem um problema aí. O Fábio estava falando, você precisa mostrar, olha, ela funciona para beta-amiloide. Isso quer dizer que se a pessoa tem lá o problema de memória, seja lá o que for, mas não tem, se você não mostrou que ela está produzindo mais beta-amiloide do que devia, ela não deve nem perder tempo, porque para ela vai ser dar um tiro na água. A medicação vai circular e não vai a lugar nenhum. É um desperdício. Eu acho que aqui tem uma coisa sobre isso, e não só aqui, mas aqui mais ainda, porque nós já vimos isso antes. Vamos imaginar assim, é muito caro. Você foi muito otimista, eu queria te dizer, em pensar em apenas R$ 40.000, viu? É bem mais do que isso, bem mais. Mas, enfim, vamos abstrair. Vamos deixar em 40 mil. Está em promoção, vamos dizer assim, né? Aí é aprovada. Aí você precisa mostrar que tem marcador para beta-amiloide. O Fábio já falou. Se for o de imagem, tem 2 lugares, dois no Brasil que fazem, é caro. Líquor tem mais lugares, tem vários lugares, então é mais tranquilo, mas também não é baratinho. Você pode imaginar, isso já aconteceu também anteriormente, a judicialização da droga. Então, as pessoas entram na justiça para ter direito ao acesso. Tem uma boa chance que elas ganhem, se a droga estiver aprovada. Aí, então, os planos de saúde têm que arcar com isso. Eles vão repassar esses custos para seus respectivos associados, você pode ter certeza disso. O problema é, como você não tem muitos lugares para demonstrar que tem beta-amiloide a mais ali, você pode chegar no pior cenário, que é não exigir isso, aí você pode ter certeza. Qualquer demência, qualquer fase estará usando. E aí, se você quiser um cenário pior, depois da vitória sobre as operadoras de saúde, alguém irá fazer isso em relação ao sistema público de saúde. E aí é garantido, se já quem tem plano de saúde ganhar o direito, que o usuário do sistema público também, aí tem. Aí vai ser maravilhoso o desperdício. E o risco? Agora, doutor Paulo, doutor Fábio, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estou percebendo que a questão dessa droga ainda é algo distante a ser batido o martelo, a entrar em prática caso ela realmente seja eficaz. Então vamos aqui para o real world, que eles falam, para o mundo real, mundo moderno. Vamos falar do Alzheimer hoje. Como é que é feito o diagnóstico e qual a melhor forma de tratamento até hoje para os pacientes que enfrentam essa questão, sobretudo nesse período de pandemia? Então, o diagnóstico de doença de Alzheimer, ele é hoje clínico. Quer dizer, hoje e sempre foi clínico. Quer dizer, a pessoa tem que ter um declínio cognitivo. Esse declínio pode ser percebido ou pela pessoa, ou pelos familiares, ou pelo próprio médico ou profissional de saúde.
e ele tem que ser objetivado. Você tem que fazer o teste e ver que a memória está falhando, que tem um problema na linguagem, que tem um problema na atenção. E hoje você exclui outras causas. Então você exclui que tenha um tumor, você exclui que tenha uma inflamação, uma deficiência de vitamina. Essa exclusão é através de exames de sangue e através de exames de imagem. Tá? O fato é que você pode hoje aumentar a profundidade da certeza diagnóstica. E aí entram os biomarcadores. São exames de imagem, ressonância, PET, exames de líquor, que vai aumentando a certeza da doença, da demência, ser por doença de Alzheimer. Então, um dos exames que aumenta a certeza é esse do peptídeo amiloide, né, que é esse que você faz ou pelo PET, um PET que se chama PET-PIB, né, que marca o amiloide, ou pelo líquor. Mas hoje, para a prática clínica, a grande maioria dos pacientes não tem acesso a biomarcadores. Claro que isso está aos poucos mudando, quer dizer, isso está ficando cada vez mais acessível, mas ainda não é a regra. Então, a medicação ela exige um exame que talvez não seja a regra para todo mundo, e seja, sim, a exceção para casos complexos, para casos atípicos, mas vai virar, ou vai ser necessário para o uso do aducanumab. Doutor Paulo, o senhor quer complementar? Na verdade é assim, olha, como está hoje, tem duas coisas. A primeira, assim, sobre o diagnóstico é isso mesmo, o diagnóstico é clínico. Então, você tem uma coisa, você tem, por exemplo, marcadores no líquor. Dependendo das alterações que você tem no líquor, você pode falar, esta pessoa está dentro do espectro da doença de Alzheimer. Na realidade, essas alterações são bem precoces. Você pode ver esse tipo de coisa, de alteração no líquor, em pessoas que não têm nenhuma queixa, estão aí andando felizes da vida pela rua. Algumas vezes essas pessoas podem ser detectadas porque você resolve, isso é feito em todos os lugares no mundo, que é o acompanhamento de um grupo, né, de uma corte de idosos. E aí você faz o líquor e vê, está todo mundo assintomático, todo mundo aparentemente normal, e você vê alguns que, na realidade, já estão começando a desenvolver esse problema, né, de beta-amiloide. Eles são assintomáticos. Você pode dizer, você está dentro do espectro da doença de Alzheimer. O que você não pode dizer é, dentro de um período mais ou menos X, você vai ter demência. Esse é o ponto. São coisas diferentes você falar, o biomarcador está alterado e a pessoa tem demência ou tem comprometimento cognitivo leve. Se você casar as duas coisas, seria assim, olha, tem a clínica de comprometimento cognitivo leve e tem a clínica de demência, pelos testes, pela história, pelo que você vê. Aí você casa as duas coisas e fala, isso é a demência da doença de Alzheimer, ou esse é um comprometimento cognitivo leve da doença de Alzheimer. O que você não pode falar é, para alguém que é assintomático, você tem doença de Alzheimer. Você está dentro do espectro. Pode ser que você não venha a desenvolver. Pode ser que você venha a desenvolver, mas infelizmente eu não posso te dizer quando isso vai acontecer. Então, você tem que casar as duas coisas. Uma pesquisa divulgada no mês passado estimou que mais de 4 milhões de brasileiros podem ser diagnosticados com Alzheimer em 2050. Isso é o triplo do número atual, né, que está em torno de 1.200.000, é isso? Por que a doença está atingindo cada vez mais pessoas? Acho que um dos pontos é que as pessoas estão vivendo mais, né? Então, o aumento da expectativa de vida faz com que doenças que são relacionadas ao envelhecimento, como a doença de Alzheimer, aumentem, né? Então, na doença de Alzheimer, o principal fator de risco é a idade e a genética, né? Então, os dois principais fatores de risco a gente não modifica. Quer dizer, a gente ainda não consegue modificar a genética e a gente não muda a idade, infelizmente. Então, esse é um dos principais motivos, né? O fato é que nos países em desenvolvimento, esse aumento vai ser maior do que nos países já desenvolvidos. Então, vários fatores de risco, principalmente educação para todo mundo,
controle de risco cardiovascular, né? Então, evitar a pressão alta, diabetes, colesterol, tabagismo, sedentarismo. Tudo isso já foi, né, feito nos países mais ricos, e isso não foi feito ou não está sendo feito nos países mais pobres. Então, isso que também ajuda a aumentar, né, a prevalência, o número de casos daqui a 30 anos. Olha, tem uma coisa nisso, que é outra notícia triste. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo já vão falar chega de más notícias, de problema. Eu não estou afim de ver isso. Mas, na verdade, de fato, é isso mesmo. Os países em desenvolvimento, porque eles estão fazendo uma transição demográfica rápida. Isso quer dizer, o que demorou um século, na França, por exemplo, para acontecer, aqui aconteceu entre uma geração e outra. Que, assim, a uma certa altura, você está vendo mais pessoas ultrapassando os 65 anos do que crianças nascendo. Você está vendo uma sociedade em envelhecimento acelerado. Então, além do número absoluto, você tem um problema ainda maior, que é o número relativo. O que eu estou te dizendo é a proporção, vamos imaginar, de idosos para cada 1.000 habitantes, para cada 1.000 brasileiros. Vai. Então, aí você vê uma coisa. O problema é, a notícia triste é que isso chama transição demográfica. Que é isso? É quando uma sociedade, em princípio, vai começar a entrar em extinção, porque ela não consegue mais repor as perdas. Que é o que você vê em vários países por esse mundo afora. Nós estamos entrando nisso, e não é de hoje. Para você ter uma ideia, o estado de São Paulo só não tem população em declínio porque tem a imigração. Porque se depender só dos nativos daqui, nós já estaríamos declinando, já estaríamos em decréscimo, como a Itália. A dureza é essa fonte de renovação, que é a imigração, também vai secar. Então você tem que estar preparado para essas coisas. Nós perdemos a chance de fazer isso de uma maneira gradual, quando a janela estava fechando. Agora a nossa janela demográfica está fechada e esse problema da demência que você levantou vai ter que ser visto assim, da pior maneira possível, que é respondendo a pressões imediatas, que é isso, né? Você falou, né? Tantos brasileiros assim, e agora? Como nós vamos fazer? E agora a gente tem que, de uma hora para outra, fazer planos que poderiam ter sido muito melhor feitos a longo prazo. A aprovação dessa droga, até certo ponto, acho eu, tem a ver com isso, com essas pressões das populações. Elas se viram para o administrador e falam: olha, está explodindo doença de Alzheimer nesse país, faça alguma coisa. E uma coisa possível é, digamos assim, o FDA ouvir o clamor das ruas e aprovar uma droga, porque a grande badalação ali foi: é a primeira vez em mais de 20 anos que uma droga é aprovada para doença de Alzheimer. Uma parte do problema está aí. Agora, não é assim que se faz as coisas, né? Agora, doutor Paulo, nós temos aqui uma previsão, uma estatística de 1.200.000 pessoas com Alzheimer. Os Estados Unidos não têm uma população tão maior que a nossa, porém tem 6 milhões de pessoas vítimas de Alzheimer. É uma população mais velha também, já mais velha, né? Em termos de expectativa de vida. Doutor Paulo, o senhor falou aí... Claro, outra coisa, o diagnóstico. Você pode ter certeza, está cheio de gente por aí afora que não é que esteja com comprometimento cognitivo leve, tem gente que atrás disso, tem também, de monte, falando: não, isso aí é da idade. Você vê gente com demência, que está aí: não, isso é da idade. Olha, esse problema do comprometimento cognitivo leve é tão difícil por aqui, que para atender, porque nós precisávamos, porque a gente precisa desenvolver instrumentos e tudo mais, nós começamos a fazer uma busca ativa. Isso quer dizer que nós fazíamos mutirões da memória. Basicamente, era um anúncio para pessoas acima de 55 anos,
E o nosso objetivo era o comprometimento cognitivo leve, não era demência. Apareciam pessoas com demência. Elas iam sozinhas, não sei como, mas iam, mas estavam com demência. E não tinham diagnóstico. Então, uma parte da diferença também está aí. E aqui você vê outra coisa sobre planejamento. Por que essas pessoas não foram diagnosticadas? Porque existe na população brasileira uma coisa que eu só posso dizer assim, é uma complacência em relação ao que deve ser a memória no envelhecimento. Complacência no sentido de tolerar falhas grotescas de memória como envelhecimento normal. Não é. Agora, coisas ruins sempre podem piorar. Os profissionais de saúde, olha aqui, se uma pessoa vai sozinha num sistema de saúde, qualquer que seja ele, para se queixar da memória, se ela foi sozinha, tem uma elevada chance que, de antemão, ela não seja nem ouvida. Se ela foi sozinha, ela não tem demência. Até logo, isso tem envelhecimento. E aí vai. Aqui você vê como a falta de planejamento é maravilhosa para resultados a longo prazo, né? Nós lembramos que a Live JR está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais do Jornal da Record TV Oficial e também do portal R7. Nós já recebemos aqui algumas questões e lembramos ainda também que a live será retransmitida a partir das 6h10 na Record News, nosso canal de notícias. A Márcia Regina Cominetti, doutor Paulo, a despeito do que o senhor disse agora há pouco aí, temendo aí um possível cenário de pessimismo exagerado, ela está acompanhando pelo YouTube e ela diz o seguinte: obrigada pelas excelentes falas do Dr. Paulo e do Dr. Fábio. Importante esclarecer aos pacientes quanto aos riscos e benefícios da nova medicação, ainda que o seu uso esteja inacessível aqui no Brasil, pois informação nunca é demais. Em cima desse comentário, eu queria saber o seguinte: com o enfrentamento à pandemia, com essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, dificulta ainda mais o acesso das pessoas para que possam fazer o tratamento, para que possam fazer o diagnóstico, porque a gente sabe aí que muita gente está em casa com medo de ir ao hospital, de ir ao médico, de ir ao consultório por conta disso. A pandemia agravou ainda mais esse cenário? O que os senhores acham, doutor Fábio? Eu acho que sim, né? Então, voltando um pouco à fala do Dr. Paulo, eu também sofri muito esse problema, né? Porque a minha tese de doutorado foi com comprometimento cognitivo leve. Você não acha? Quer dizer, as pessoas procuram o serviço médico numa fase já de demência. E aí vem o que eu chamo de eufemismo, né? As pessoas preferem falar, a perda da memória é senil, né? Uma demência senil. Demência senil é um eufemismo para a doença de Alzheimer, na grande maioria das vezes, né? E aí quebrar esse tabu de não falar demência, de não falar Alzheimer, é uma das coisas que a gente tem feito, né? Essa psicoeducação, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Agora, com o aducanumab, talvez seja muito importante diagnóstico precoce. Mais importante do que antes, né? E aí, o diagnóstico precoce para tudo. Para demência, para doença cerebrovascular, para infarto, para câncer, tem sido dificultado pela pandemia, né? Então, as pessoas perderam acesso. Os hospitais hoje, grande parte deles estão focados em Covid. As pessoas estão com medo de sair, estão com medo de procurar serviço médico. Por outro lado, as famílias estão percebendo muito mais o declínio cognitivo das pessoas mais velhas, porque estão próximas. Então, eu tenho visto muita gente falando assim, olha, até antes da pandemia estava ótimo, mas na pandemia repete várias vezes a mesma coisa, não sabe o dia. Será que era só? Será que não é agora você que está percebendo? Então, acho que temos esses dois aspectos, né? Eu acho que a percepção dos familiares em relação à memória, à cognição dos parentes está até um pouco maior pela proximidade. Mas, com certeza, o acesso ao serviço médico diminuiu. Vale a pena fazer uma campanha, doutor Paulo, para o diagnóstico das pessoas, para que as pessoas se sintam encorajadas a fazer o diagnóstico, por exemplo, do Alzheimer? Olha, eu acho que tem uma coisa sobre isso, que você precisa educar a população. Nós temos na verdade, nós começamos a ver pelo começo. Nós estamos fazendo um levantamento, uma parte dele já está pronta e tal. Porque você precisa disso. Quais são as crenças, neste caso eu estou falando das crenças aqui, de quem mora aqui na Vila Clementino, a respeito de envelhecimento, memória e demência. O que eles acham que é cada uma dessas coisas?
Isso é importante para você falar uma linguagem que seja inteligível para essas pessoas, senão você não vai educar ninguém. Você começa com pequenos grupos. Antes, porque eu já avisei para o meu grupo, antes que alguém venha falar, bom, mas é só esse grupo, bom, você tem que começar de algum lugar. Se isso funcionar bem, isso aí pode ser replicado e ampliado. É assim que as coisas começam, e o mesmo vale para os profissionais de saúde. Agora, então, eu acho que sim, que precisa educar. Agora, você falou da pandemia. Eu acho o seguinte, essa pandemia nos custou muitas vidas e muito sofrimento. Alguma coisa ela vai ter que nos trazer de volta. Alguma coisa a gente vai ter que tirar disso. Eu acho que na demência, em particular, você viu duas coisas. Pessoas que vinham se equilibrando e nesse processo de isolamento caíram, claramente demenciaram. Pessoas que já tinham demência e pioraram, porque elas deixaram de fazer atividades, porque elas perderam a socialização, a atividade física e assim por diante, que pioraram, principalmente do ponto de vista de comportamento. Isto foi a perda. O ganho que nós tivemos foi que, até porque não tinha outra maneira, de verificar que muitas coisas que nós fazíamos e achávamos que tinha que ser feito presencialmente, na verdade, podem ser feitas à distância. E se você quiser um bom exemplo disso, é o desenvolvimento de testes eficientes para o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve. Porque aí, em vez de fazer coisas que eu nem sonho em fazer hoje em dia, eu queria avisar, vai ser o contrário, em vez de chamar você aí que acha que sua memória está ruim, vem aqui para o meu mutirão da memória, e tinha um dia aquele bando de gente não estava lá, hoje nem por brincadeira eu faria isso, mas o que nós pretendemos fazer é uma primeira avaliação via smartphone. Então, algum ganho vai ter. A pandemia nos prejudicou e bastante. Mas eu não vou deixar ela roubar isso e não me dar nada em troca. O em troca, não sou só eu, acho que qualquer profissional de saúde, é perceber que nós podemos aproveitar a oportunidade para fazer algumas das atividades de saúde de uma outra maneira, mais acessível a todo mundo. Deixa eu aproveitar a nossa live e perguntar ao Dr. Paulo, Dr. Fábio, existe algum tipo de exercício, alguma terapia, alguma dieta especial para se prevenir contra o Alzheimer? Aí é que está. Não tem medicação para comprometimento cognitivo leve. Pode ser que o aducanumab venha a ser, mas ainda não é. Então, o que você pode fazer? Você pode... o Fábio trabalhou com isso, ele vai falar melhor do que eu sobre o assunto. Mas você pode, por exemplo, fazer atividade física regular, manter a socialização, ter atividade intelectual. Isso parece coisa assim, de quem não tem remédio para dar, e é. Mas, independente de ter ou não medicação, isso faz toda a diferença, no sentido de postergar a conversão para a demência. Mas eu acho que falar sobre exercício, particularmente, ele poderá falar muito aqui. Não, mas eu acho que é exatamente isso. Um ganho, uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia, é o quanto isso fazia diferença. Porque as pessoas que tinham estímulo cognitivo e deixaram, que faziam atividade física e deixaram, né, que tinham atividades lúdicas, que tinham atividades intelectuais e deixaram, grande parte delas, assim, já deviam ter doença no cérebro, mas elas tinham a resiliência. Elas conseguiam tolerar a doença no cérebro. E quando isso, de uma hora para outra, cortou, teve o declínio clínico. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi é que, sim, eu tenho que enfatizar cada vez mais. Faça exercício, estimule a memória, né? Socialize, faça coisas diferentes, porque isso sim faz diferença. Então, isso é parte do tratamento. Então, eu, como, né, o Dr. Paulo falou, eu estudei atividade física e eu vi que muda o metabolismo do cérebro. Caminhar 2 vezes por semana, 50 minutos, melhora o metabolismo da parte do cérebro que fica alterada na doença de Alzheimer. Então, olha como isso faz diferença. E a prova que isso faz diferença é que quando isso foi cortado, as pessoas pioraram. E sim, pioraram muito. Então, várias pessoas têm falado isso. Olha, após a pandemia, a memória piorou muito, né? Alguma coisa aconteceu.
Eu queria mais uma vez agradecer a presença dos senhores, doutor Fábio, doutor Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação de vocês aqui, mas a nossa live JR está chegando ao fim e a gente volta na próxima sexta-feira sempre com um assunto de interesse da sociedade. Lembramos que este programa será reexibido logo mais a partir das 6h10 da tarde na Record News, o nosso canal de notícias. Obrigado mais uma vez, doutor Fábio, doutor Paulo, Celso Freitas e até a próxima live JR.